Paz do Senhor, queridos. Acabei de chegar do culto, mas eu sinto de Deus de deixar uma palavra que o Espírito Santo comunicou aqui no meu coração e eu sinto de passar para você. Eu quero falar de arrependimento. Ou por que não dizer um arrependimento radical? Diz assim, olha, então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, mudou de ideia. Devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Então Judas se retirou e foi se enforcar. Isso está lá em Mateus capítulo 23, 27, versículo 3 a 5. O que será que aconteceu com Judas depois que ele traiu Jesus? Ele mudou de ideia? Não. Ele foi tomado de um remorso. O coração de Judas foi alterado aparentemente no mesmo instante. E com isso a sua perspectiva também. Aquele Judas que nós vemos lá no jardim do Getsemane, liderando uma procissão de homens armados para prender Jesus com ousadia e animosidade descarada. Agora não é o Judas que nós vemos aqui horas depois, diante dos principais sacerdotes e anciões. O coração de Judas, endurecido, foi substituído por um espírito de pesar que tomou conta da sua alma. Queridos, considere a experiência de Judas por um momento e que a experiência dele seja um lembrete de que o pecado sempre oferece uma falsa esperança. Olha só, os momentos antes de pecarmos muitas vezes parecem radicalmente diferentes daqueles que se seguem. Depois é outra coisa. É a mesma mudança drástica que Adão e Eva sentiram lá no jardim depois da sua desobediência. Tudo que eles sabiam no momento antes de comer o fruto, tudo que eles previram naquele ato de rebelião, não deu em nada, se tornou em pó em suas bocas. Gênesis capítulo 3, versículos 6 a 8. Da mesma forma, tudo que parecia tão atraente para Judas ao entregar Jesus aos seus inimigos, rapidamente se tornou nada para ele. Aprenda uma coisa, queridos. Quando pecamos, todas as influências enfeitiçantes, inebriantes do pecado, tudo que nos levou a nos rebelarmos desaparece em um momento e quando a gente vai ver. Ou seja, aquilo que brilhava acaba provando para nós ser apenas ouro de tolo. E aí, a única coisa que permanece é uma verdade nua e crua. Pequei contra um Deus santo e amoroso. E aí, com um remorso tão radical, nós temos uma escolha. Nos arrependemos e nos reconciliamos com Deus, ou então nos desesperamos e nos condenamos tragicamente. Judas escolheu a última opção. A culpa de Judas era tão grande, que certamente cada rosto que ele via o acusava. Cada som que ele ouvia o perfurava. Cada reverberação em sua alma o condenava. Aí Judas tentou aliviar a sua culpa, devolvendo seu pagamento aos principais sacerdotes. Mas remover o peso do saco das moedas de si mesmo não era suficiente para remover o peso do seu coração. Sentindo-se isolado, se sentindo fora do alcance, Judas teve uma morte terrível. Escuta só. Talvez hoje você também esteja se sentindo esmagado pelo peso do seu pecado. Talvez você mesmo tenha procurado consertar as coisas do seu jeito, mas o peso ainda é maior do que você possa suportar. Se é assim, meu querido, saiba de uma coisa. A história de Judas não precisa ser a sua história. Você pode se voltar para Cristo. Jesus oferece liberdade, perdão. Jesus oferece um jugo suave, um fardo leve. Mateus 11, 28 ao 30. Foi por isso que ele morreu na cruz. Jesus é a redenção dos traidores pecaminosos como Judas. Olha, o exemplo de Judas é um lembrete
para nós da próxima vez que o pecado nos chamar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quais pecados estão se mostrando particularmente tentadores para você nesse momento? Lembre-se, como eles se aparecem de antemão, não é como eles farão você se sentir depois. Para momentos de tentação, meu querido, aqui está a ajuda. E para momentos de culpa, aqui está a esperança. Eu quero te dizer que o perdão de Deus está esperando pelo nosso arrependimento. Tudo o que você deve fazer é se voltar para Jesus. Amém? Deus abençoe a tua vida e um feliz encontro com Jesus. A paz do Senhor.